Olá, estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus que é rica, poderosa, que nos lava, nos limpa, nos edifica, nos alimenta. A palavra de Deus que sempre nos transforma. Na série de vídeos sobre identidade, hoje nós vamos falar sobre o tema rompendo com o passado. Mas antes disso, inscreva ali no nosso canal Marília Pedrosa Play, que sempre vai ter uma palavra de Deus, as palavras das conferências onde nós ministramos e tantas outras estarão ali para edificar a sua vida. Clique ali no sininho para você receber novas notificações de novos vídeos e também segue a gente ali nas redes sociais. Nós sempre temos o alvo de abençoar a sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema específico de romper com o passado. Estamos falando sobre identidade usando aqui a pessoa de Esther, né? Esse personagem da palavra de Deus que tem tanto para nos ensinar e tanto nos motiva a prosseguir, né? Olhar para o alvo, olhar para o propósito de Deus. Então Esther é esse personagem, é essa mulher que tanto nos ensina, e eu quero compartilhar com você nesse vídeo sobre essa parte da vida de Esther, que foi uma atitude que ela tomou em romper com o passado. Sabe que a história fala que realmente Esther era uma judia, órfã, né, que saiu do cativeiro da Babilônia, depois passou por muito sofrimento, obviamente, por não ter crescido com os seus pais, por ter sido escrava ali no cativeiro da Babilônia, depois ter sido exilada para a Pérsia. E nós sabemos da história, Esther, ela foi então levantada como uma rainha para ser esposa de um rei que dominava a potência mundial daquela época. Mas sabe que Esther, ela realmente foi essa rainha, mas ela precisou tomar algumas atitudes que foram cruciais, atitudes que foram determinantes na sua vida, que realmente foram importantes para que ela pudesse assumir aquela identidade de rainha, de esposa do rei, alguém que Deus tinha estabelecido naquele tempo para um grande propósito. Então, romper com o passado, sabe? Que muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias parecidas. Esther, com certeza, precisou na sua vida ter uma atitude de romper com as feridas, de romper com aquilo que tinha magoado e tinha entristecido seu coração na sua infância, provavelmente na sua adolescência, como alguém que cresceu sem uma referência de pai, sem o colo ali do pai e da mãe. Ela foi adotada por seu primo, Mordecai. Com certeza havia na vida de Esther, né, ali lacunas, feridas, coisas que tinham vindo na sua vida, na sua infância e tinham marcado, mas ela tomou uma decisão de prosseguir para o alvo. Você não vê no livro de Esther ela remoendo, se lembrando do passado. Ah, mas naquele tempo, como eu sofri, porque eu era órfã, porque eu não me lembro do meu pai, porque eu sinto saudade. Não, você vê Esther determinada, com fibra, uma mulher firme no propósito pelo qual o Senhor a tinha estabelecido. Sabe que nós também precisamos tomar essa atitude. Vivemos em dias muito difíceis, em dias cruéis, onde o nosso inimigo, né, o diabo, ele vem para roubar, matar, destruir, ferir. E é impressionante como ele faz isso na infância. Né? Vivemos numa época onde as crianças elas são vulneráveis, elas são muito atacadas na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Crianças são abusadas sexualmente, né? Elas são muitas vezes abandonadas pelos pais e crescem muitas vezes com esse tipo de ferida. Talvez você está aqui vendo esse vídeo e tenha uma experiência parecida como essa, mas a minha palavra para você é que você seja como Esther. Sabe, definitivamente nós precisamos tomar uma decisão de prosseguir, de romper com as feridas, muitas vezes de rejeição, às vezes crescemos sem a figura de um pai, tem um pai, mas não é um pai presente, ou não
não experimentou da presença do pai, perdeu o pai, ou não conheceu o pai, cresceu com avós, ou com... Olha, são tantas circunstâncias, talvez com pais adotivos, mas isso ainda te fere. Ou você foi traída ou abandonada, experiências ruins. É difícil citar todas elas aqui, mas muitas vezes nós ficamos cativas e escravas a essas experiências do passado. Sabe que tem uma expressão muito conhecida que falam que é tipo lambendo ferida, né? Eu conheço pessoas que poderiam fluir em Deus, poderiam ser instrumentos de Deus, liderar célula, discipular, né, mulheres, fazer algo para o Senhor, ser um instrumento de Deus, mas ficam ali ainda parado, olhando para o passado, relembrando experiências ruins, muitas vezes até transferindo, sabe, que nós podemos também correr num erro muito grave e muito comum, infelizmente, que é transferir, né, esse sentimento de rejeição do pai humano, carnal, natural, para Deus. E como é que nós fazemos isso? Porque é normal, o pai da terra, ele é a representação, né, de Deus nas nossas vidas. Uma vez que nós não temos a presença do pai, nós fazemos o quê? Transferimos isso para Deus, nos distanciamos de Deus, né? Ficamos ali com aquela ideia de que não somos amadas por Deus, mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos fala, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Esta é a verdade da palavra de Deus. Se tivemos uma experiência ruim no passado, o que nós precisamos fazer é correr para o nosso Pai Celeste, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa. Essa é uma palavra de Deus para você, minha amada. Se você teve uma experiência ruim no seu passado, né, abra o seu coração nesse momento e corra para o Senhor. Né, vai e fala, Senhor, não importa. Ainda que o meu pai se esqueceu de mim, o Senhor nunca vai me deixar, o Senhor nunca vai me abandonar, porque o Senhor é meu Pai de amor, o primeiro amor. É muito comum falarmos, não vamos deixar o primeiro amor, cantamos, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. O primeiro amor não é o seu amor, nem o meu amor para com Deus, mas é o amor dele para conosco. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Sabe, quando nós olhamos para esse amor, tudo fica tão pequeno. As experiências dessa terra, até com pais humanos, ficam tão pequenas, porque ele nos ama tanto, nos amou tanto, que deu a sua vida por nós. Né? Então nós precisamos nos lançar nesses braços de amor. Às vezes ficar ali na presença de Deus, põe um som, vai para o seu quarto, vai para o seu escritório, apaga a luz e vai desfrutar do colo desse Pai de amor. Sabe que essa é a cura que todos nós precisamos. Mas é muito importante também enfrentar se houve mágoa, se houve feridas. Sabe, é importante você ser prática e realmente se posicionar, porque a mágoa, o nome já fala, já diz, é uma má água. Já tomou algum veneno? Quando você toma o veneno, você morre. A mágoa é uma má água que você bebe dela e você alimenta. Alimenta o rancor, alimenta a amargura, alimenta o ódio. E isso destrói, isso corrói. Então, definitivamente, a palavra de Deus diz em Colossenses 3,13, perdoem aos outros, assim como o Senhor perdoou vocês. Essa palavra de Deus é para que nós possamos ter uma atitude. O perdão não é sentimento, o perdão é atitude. É você falar o nome da pessoa, é você citar e declarar, eu te perdoo pelo que você fez, porque eu também errei com Deus e Ele me perdoou. Me perdoou, eu não sou melhor que Deus, eu te perdoo. Fazer isso em voz alta. Já fiz isso inúmeras vezes e faço isso muito. Aliás, o perdão é um estilo de vida, não é verdade? Então você vê que Esther, ali naquele contexto, ela rompeu com o passado, né? Em Provérbios 4:23 fala sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guardar o coração significa você romper com a mágoa, né? Romper com o ressentimento, perdoar. E você, então, a partir do momento que você tem essa atitude, algo sobrenatural acontece no seu coração. Você fica completamente livre para cumprir o propósito de Deus, para ser feliz, para constituir uma família feliz. Se você não fizer isso, minha querida, meu querido, você vai transferir esse sentimento para todos os seus relacionamentos. Você transfere essa mágoa para o seu
para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu cônjuge, para os seus filhos. E definitivamente essa não é a vontade de Deus. Amém? Esther, ela, no capítulo 2, no versículo 12 de Esther, a Bíblia fala que, em chegando o prazo de cada moça vir, né, ali ao rei Assuero, depois de ser tratada, segundo as suas prescrições, por 12 meses, olha só, elas recebiam tratamento com óleo de mirra, 6 meses, e depois com especiarias e perfumes. Olha que coisa interessante. Aquelas pretendentes, elas participavam de um tratamento, elas submetiam a um tratamento de 1 ano para poder então se apresentar ao rei e ser aprovada ou não para ser rainha. Esther então passou por esse tratamento. Sabe que Deus falou muito comigo nesse texto quando ele fala dos ungüentos. Sabe o que é unguento? No original hebraico é remédio para ferimento. Sabe que eu estava preparando esse vídeo, não sei se você percebeu, mas eu tô com uma espinha na minha testa. Talvez você não percebeu, agora que você vai ver. Mas eu fiquei vendo e falei, sabe, de propósito, eu vou deixar essa espinha aqui para que você possa compreender o que eu quero te dizer. Esther, com certeza, não se apresentou com uma espinha dessa diante do rei, porque ela passou por 1 ano, né, por aqueles tratamentos de óleo, de mirra, de especiarias, de bálsamos, de perfume, para ficar completamente cheirosa, bonita, né, ali diante do rei. Sabe que 1 ano é muita coisa, mas o que nós podemos aprender com isso é que ela recebeu os ungüentos. Ungüento significa tratamento, não é verdade? Significa remédio para ferimento. Da mesma maneira, lá dentro, Esther, eu tenho certeza que ela já tinha passado por esse tratamento de Deus, dessa cura interior, que ela deixou para trás o seu passado e que ela prosseguiu para um casamento, para o alvo, para ser esposa do rei, para ser ali a rainha, o qual Deus queria usá-la para um grande propósito, que era salvar uma nação inteira do extermínio. Sabe, nós não seremos curadas, mas nós já fomos. Aqui em Filipenses 3, 13 e 14 fala exatamente isso, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de nós, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Prossiga para o alvo. Esquece o seu passado, esquece a mágoa, esquece a rejeição, esquece a ferida, esquece, sabe, o abandono. Se encha com esse amor de Deus, seja cheio desse amor de Deus e você então vai estar completamente curada. Para quê? Para ser feliz e para cumprir o propósito de Deus. Amém? Vira essa página na sua vida. Deixa o Senhor conduzir você. Lá em Provérbios 23, 7 fala, assim como imagina na sua alma, o homem é. Se eu me imagino uma pessoa completamente ferida, traída, abandonada, é assim que eu vou viver. Mas se eu vejo a obra da cruz, a obra consumada, coração completamente limpo, perdoado, né, livre de tudo que o passado me trouxe, então eu posso prosseguir. Amém? A palavra do Senhor também diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. Sabe que Esther, lá no capítulo 5, não vou ler o texto porque é grande, mas fala que ela se aprontou com trajes reais para se apresentar ao rei. Esses trajes, com certeza era uma roupa muito bonita, né? Porque uma rainha, ela deveria estar maravilhosa. E eu tive pesquisando, os pesquisadores falam que Esther foi uma das 3 mulheres mais bonitas na sua época. Devia ser maravilhosa, uma mulher lindíssima. Mas aqueles trajes reais, eles têm algo para nos dizer também. Você e eu fomos revestidos de Cristo. Também temos um traje real. A nossa roupa não é essa que você veste todo dia, mas a nossa roupa é Cristo. Eu e você fomos vestidos de Cristo. Essa é a nossa identidade. Quando nós vamos nos apresentar diante de qualquer circunstância, sabe? O mundo espiritual não vê você, ele vê Cristo. Ele vê aquele pelo qual você está revestido. Então, você então se veste dessa identidade. Não é uma menina órfã, triste, ferida, né, abandonada, não. É uma mulher de Deus. É uma mulher de posição.
sabe quem ela é, foi levantada para um propósito, ela foi revestida dessa identidade. Eu e você temos uma identidade real. Fomos chamadas por Deus para assumirmos a nossa identidade de mulheres de Deus, para realmente cumprir um propósito. Somos filhas do Rei e também vamos nos casar com o Rei. Amém? Essa é a sua identidade. Seja feliz. Abandone o seu passado, prossiga para o alvo. Esse é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar você.